Começando a gravar, bom, gravando. Então, bom dia a todos. Aspectos da cultura e cultura brasileira. Hoje desenvolveremos um capítulo do texto. Este capítulo chama-se A Universalidade da Arte e a Pesquisa da Produção Artística entre os Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul, escrito por Rodrigo Luiz Simas, de Aguiar e Levi Marques Pereira. A arte, a parte 8, das páginas 709 a 725. E com base neste livro, que é este livro aqui, Povos Indígenas em Mato Grosso do Sul. Muito bem, Povos Indígenas em Mato Grosso do Sul. E começando, vou introduzir o texto, começando com uma observação inicial. Bom, é preciso perceber e entendermos como nós nos situamos no discurso alheio. Qual é a narrativa que se constrói sobre nós, sobre nossa pessoa? Como somos, de alguma forma, considerados? E é muito perceptível isto, porque não está mais nas entrelinhas do que, de fato, alguém que chegue a você e diga. Muitas vezes as pessoas dizem de forma clara, sim, e objetivamente, no popular, na sua cara, mas nem sempre. É preciso observar que lugar você ocupa no espaço, em determinada geografia. E para isto, as narrativas, elas são muito importantes. Por quê? Porque a partir das narrativas se constroem visões. E muitas vezes estas visões estão envoltas aos simbolismos, aos códigos, sinais. Geralmente há uma representação que é artificialmente criada. Então, estas são formas de dominação precisas. Não só formas de dominação, mas de construção de uma hegemonia. A primeira coisa que ocorre sempre é uma tentativa de estigmatização. Quando há uma tentativa de subjugamento, onde você subjuga. Esta construção é uma construção mental. Isto ocorre no ponto de vista das mentalidades. Nós estamos sempre construindo uma imagem de nós mesmos. Nós fazemos isto no Facebook constantemente. Nós, através das fotos, através dos posts, dos memes,
Nós fazemos uma representação de nós mesmos. Então, estou dizendo isto para dizer o seguinte: até que ponto a arte indígena, sobretudo como a arte indígena incorporada visualmente na cultura de Mato Grosso do Sul, nós começamos no primeiro texto do Canclini, Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade. Qual foi a perspectiva ali? Inicialmente, uma visão, uma dicotomia entre o arcaico e o moderno, dentro de uma oposição, mas ali, ao ler e analisar o texto de Canclini, nós concluímos que isto gravita no campo discursivo, porque na realidade é uma outra coisa. O arcaico, eu falava, em São Paulo, por exemplo, o moderno foi promovido pelo agente arcaico, que era o agricultor, o produtor de café do Vale do Ribeira, da Alta Mogiana, que tinha dinheiro para ir para a Europa e lá ter acesso aos bulevares, né, aos cafés, ao teatro, ao cinema, aos jardins, ao traço urbanístico de Haussmann. Então, eles tentava transpor aquilo que eles viam na Europa para o interior paulista. E ali, então, surge cinema em Mococa, teatro em Ribeirão Preto, isso ainda no tempo do ciclo do café. Então, aí uma quebra de paradigmas, o paradigma de que o agente moderno que promoverá a modernidade. Não. Em São Paulo, por exemplo, quem constrói o MASP, Museu de Arte de São Paulo, é um cara que ele foi considerado jornalista, mas talvez ele não tenha nem diploma de jornalismo. É um cara quase semi-analfabeto, que era presidente dos Diários Associados, que foi o grande mecenas da arte em São Paulo, e que, com seus recursos, construiu o Museu de Arte de São Paulo. O ex-dono da TV Tupi, né, que é o Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Foi um grande mecenas da arte em São Paulo na primeira metade do século XX. Então, no primeiro texto de Canclini, nós observamos que a dimensão geográfica da modernidade e esta concepção muito de que a modernidade está, por exemplo, no Brasil, concentrada no eixo Rio-São Paulo, talvez Sul, e que o Mato Grosso do Sul seria o espaço do arcaísmo. E aí nós avaliamos, né, no texto de Canclini. Na sequência, nós trabalhamos em Canclini o que é a cultura popular e suas distinções em relação a uma cultura erudita, e o folclore como um derivado da arte popular, da cultura popular,
basicamente, o que é a cultura popular. E aí nós descobrimos, a partir de Canclini, que a cultura popular não estava sendo consumida por setores populares da sociedade, mas pela elite. E a cultura popular não estava mais restrita ao interior, mas era incorporado pela sociedade urbana, e o Brasil sofrendo, a partir de 50, o fenômeno da urbanização. Muitas pessoas que viviam no interior passaram a habitar os grandes centros, e essa cultura foi com esse agente, que até então era o agente arcaico, e passa a ser o agente moderno com o crescimento das cidades. Mas só que essa cultura moderna, ela é ressignificada também. Ela passa por uma digestão. Agora, a grande questão é esta teia narrativa do qual somos envolvidos. Geralmente, estas narrativas, elas são propaladas, incutidas, geralmente pelos meios de comunicação, os meios de comunicação em massa, que está disposto a digerir, a moldar, a redefinir e se apropriar culturalmente de uma manifestação artística. É o que se faz muito no sincretismo. No sincretismo. Acho que o candomblé, né, o deus da guerra Ogum, que é comparado com São Jorge, é o sincretismo. Você cria uma nova modelagem que estabelece um diálogo com os setores dominantes e os setores dominados, e automaticamente, quer dizer, os setores dominantes ressignificam, né? Deglutem, fazem a digestão, separam as partes, aparam as arestas, moldam em um encaixe perfeito. Isso significa uma apropriação cultural, cujo instrumento é o sincretismo. Então, nós temos sempre que tomar muito, prestar atenção, sempre nas narrativas que são criadas. Hoje é algo muito palpável. Por exemplo, a grande mídia controla a narrativa, a senhora da narrativa. Enfim, mas então, eu estou dizendo isso para afirmar que a cultura indígena e os indígenas, eles passaram por um processo, eles foram englobados ou caíram nessa teia da narrativa, e eles foram incorporados e reincorporados. No caso, por exemplo, é importante dizer, né, eu disse isso na aula de ontem, a coisa mais rebelde que eu ouvi, que eu li, por exemplo, na literatura brasileira, foi a passagem
do livro escrito por Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando a personagem, o Policarpo Quaresma, que era um funcionário público, um patriota, ufanista, né, defensor do Brasil, ele defende a adoção do Tupi-Guarani nas escolas. Isto é um elemento indigesto na cultura brasileira e, sobretudo, na literatura brasileira. Por quê? Porque é tão indigesto. Quer dizer, a literatura brasileira, no caso, estamos na arte visual, mas sempre a literatura pode ser uma perspectiva para a criação visual, porque choca tanto amplos setores da sociedade. Ora, a resposta nós podemos concluir facilmente. É porque o triste fim de Policarpo Quaresma, nesta obra, quando Lima Barreto escreve a passagem em que Policarpo Quaresma defende a adoção do Tupi-Guarani na educação brasileira, nas escolas brasileiras, isto vai na contracorrente da narrativa que é construída sobre o indígena. E qual é? A do bom selvagem, do brasileiro originário, que em José de Alencar, em o Guarani, juntamente com Peri, né? Ceci e Peri, Cecília, portuguesa, Peri, o brasileiro original, o Adão, e sendo Cecília a Eva, mas a Eva europeia, de origem portuguesa, a relação entre os dois fecundam as raízes da brasilidade. O seu amor gera uma semente que é plantada no solo brasileiro. A brasilidade nasce como uma planta, como uma flor. O nascimento da brasilidade. Isso é muito simbólico. Claro que estamos falando de literatura, mas estou falando isso para chegarmos no texto proposto. É uma preparação. Ou seja, as escolas, no final do século XIX, início do século XX, quando Lima Barreto escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, início do século XX, por aí, não era uma educação popularizada como é hoje. Nem havia um sistema nacional de ensino. A educação era para setores da elite brasileira. O pobre que queria se tornar, que gostaria, tinha anseio de fazer um curso universitário, tinha que o pobre que queria estudar, né, tinha que ser padre, né, entrar, se tornar padre. Era a melhor maneira para quem não tinha dinheiro para fazer a universidade. Era se tornar padre. E para algum mosteiro. Era o meio que os pobres tinham para
estudar. Desculpa. Mas então, é uma provocação enorme. Eu acho que esse é o ponto. Lima Barreto faz uma baita de uma provocação. Algo que mais de 100 anos depois ainda não foi digerido. Quem lê o texto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, mas agora então vamos ao texto. E voltando a falar, eu estou dizendo para vocês sobre a construção de uma narrativa, a construção de uma perspectiva onde o indígena é subalternizado. E quando eu recorro à adoção do Tupi-Guarani nas escolas, eu estou falando de uma inversão disto. Isto fere a narrativa que está sendo construída, ou seja, a proposta é que os indígenas formulem o pensamento nacional, que naquele tempo era formulado muito com base na educação. Ou seja, o índio passa a não ser um subalternizado, mas ele passa a ser um formulador, se o Tupi-Guarani é adotado nas escolas. Porque é a língua, né? E a língua composta de signos e simbolismos, há todo um universo mental. E a luta é esta, é uma luta que está no campo das mentalidades, no nível simbólico e representativo, certo? Então, guardem isso, guardem essas informações introdutórias aí desta aula, tá? Que ao longo do texto nós vamos voltar a esta análise que eu acabei de fazer. Bom, isso que eu falei até agora foi uma introdução, uma breve introdução para preparar vocês ao texto. Muito bem, nesta aula eu estou fazendo uma coisa importante, que é o seguinte: nossa análise parte do texto. Então, eu selecionei alguns fragmentos que eu considero muito importantes neste texto, certo? E nós vamos ler esta passagem, e aí nós vamos analisar cada parágrafo destacado. Muito bem. Primeiro fragmento. Vamos lá. E vocês deverão ler, que está já no início do texto. Está na página 709 e 710, essa passagem que eu vou agora citar. Muito bem. Um momento. Bom dia, Cindy. Tudo bem? A transmissão do patrimônio cultural de uma geração a outra implica necessariamente movimentos de aprendizagem, apropriação, ressignificação e transformação, assegurando a reprodução e o desenvolvimento de tendências e possibilidades próprias da formação social. É o que eu acabei de dizer. Vamos voltar. A transmissão do patrimônio cultural de uma geração a outra implica necessariamente movimentos de aprendizagem, apropriação, ressignificação e transformação, assegurando a reprodução e o desenvolvimento de tendências e possibilidades da própria formação social. O que a nossa educação tem, por exemplo, embora seja o grupo de bacharelado, não seja o grupo de licenciatura, mas é exatamente esta dimensão, que é a questão formativa. Então, na formação, você introduz algumas ideologias.
Entretanto, os estudos em antropologia permitem suspeitar que a atenção dada à mudança muitas vezes dificulta a correta percepção de elementos culturais profundamente enraizados e com forte resiliência, mesmo quando eles se apresentam sobre novas roupagens. Referimos-nos aqui ao fato de as figurações sociais sucederem-se no tempo, reproduzindo uma série de ordenamentos organizacionais, práticas e ideologias que asseguram a continuidade das feições fundamentais de determinada formação social. Tendo como referência comparativa os estudos antropológicos desenvolvidos em distintas sociedades, é possível afirmar que o destaque dado à transformação e à mudança por expressivo número de estudiosos filiados à tradição cultural ocidental pode esconder características da nossa própria cosmologia, marcada por grandes narrativas orientadas por vieses teleológico e triunfalista. Como o cristianismo, o positivismo e as teorias socialistas. É nesse sentido que a abordagem da arte indígena exige uma perspectiva mais holística, global, encontrada nos pressupostos teóricos e metodológicos da disciplina antropológica. Independente de nossa origem, seja em um ambiente urbano ou em um meio a comunidades tradicionais, invariavelmente buscamos na cultura o subsídio para a inserção social. Toda identidade é moldada com base em um substrato cultural, veiculado por elementos ideológicos, não racionalizados pela maior parte dos indivíduos, cujas razões mais profundas normalmente só são objeto de atenção de especialistas que invariavelmente existem em todas as sociedades. Como dito, essa cultura pode manifestar-se por duas vias: a cultura material e imaterial. Ou seja, somos produtos da cultura. Então, se há um controle, se há uma construção hegemônica dos setores dominantes da sociedade, isto ocorre através da cultura. Mas isto se dá no campo da mentalidade, incorporado de uma maneira que se torna prática comum, fruto do senso comum. É esta a grande questão. Porque isto nossos olhos contemplam, o córtex cerebral também contempla. Isso é incorporado. E as nossas ações reproduzem esta dimensão cultural, que se dá no campo ideológico, que se dá do ponto de vista da ideologia. Por isso que, no campo das artes visuais, o que eu digo a vocês é: vocês irão produzir o senso comum, o que aí está,
como vocês vão... Vocês estão, evidentemente, fazendo um curso de bacharelado em artes visuais. Mas e daí? Qual é a perspectiva em relação às possibilidades do novo? O que vocês podem trazer de novo que não esteja gravitando na esfera do senso comum? Vencemos. O patrimônio imaterial é formado por toda a gama de saberes e fazeres moldados no campo do simbólico, do abstrato, do não palpável. Nesta ampla categoria estariam incluídos o sistema de parentesco, a religião, as formas de organização social, os mitos, as lendas, os ritos, cantos, as danças e todas as outras manifestações do intelecto humano, representadas em primeira instância por categorias mentais, transitando entre o universo material e o imaterial. Está um importante elemento da cultura humana, a arte. Ali, circulando entre o material e o material, está um importante elemento da cultura humana, a arte. Ao mesmo tempo, ideia e representação. Embora a distinção entre a cultura material e imaterial seja importante no plano analítico, ela nem sempre se sustenta no plano das práticas sociais. Prestem atenção, embora a distinção entre cultura material e imaterial seja importante no plano da análise analítico, ela nem sempre se sustenta no plano das práticas sociais. Isto porque a produção e o uso de bens materiais mantém conexões indissociáveis com ideias e valores, de modo que os estudos antropológicos exploram o sentido das conexões entre os dois planos. A arte requer a capacidade de comunicação e simbolização. Em certo sentido, o saber artístico precede o objeto artístico. Então, por isso que é importante na formação de vocês a leitura. Elas são basicamente tudo: filosofia, sociologia, ciência política, e uma dica: ler os clássicos. Não somente as interpretações. Existem muitas interpretações importantes. Mas, se eu fosse um artista plástico, eu gostaria de fazer uma ruptura. Uma arte que não fosse dócil. Algo muito comparável a Lima Barreto, quando ele fala que o Tupi-Guarani... Há um post de Facebook que é uma fotografia que é extremamente provocante e que me veio à mente agora. Que é o seguinte: fazendo uma menção à escravidão, há uma inversão. Na foto, um cara negro com um rifle, com um senhor da Casa Grande, e brancos escravizados, na condição de escravos, com as correntes aqui, aqui. Os brancos como se fossem
os escravos, e um homem de cor negra com um rifle indicando que é o senhor de escravos. Mas numa completa inversão de valores. É disso que eu estou falando. Eu iria mais para uma arte que faz assim, repensar, né? Faz com que a pessoa imagine as coisas por um outro viés. Por um outro viés. Muito bem. Vamos lá. Então. Desde os primórdios da humanidade, a capacidade de abstração e de produção de signos, a partir da união normalmente arbitrária entre um significante e um significado, proporcionou ao homem o ingresso no mundo dos símbolos. Estava aberta a via para a construção da humanidade através da cultura, com fronteiras ilimitadas, já que ela dispõe da capacidade de criar a própria realidade de sua existência. Ao mesmo tempo, o homem viu-se enredado na teia da cultura, de que ele participa como um construtor-reprodutor, sendo que, não raro, a arte representa um alívio para escapar da sensação de envolvimento e aprisionamento produzido pela própria cultura, ou a descoberta de novas possibilidades de expandir seu limite. A arte é condutora de ideias, ideologias. Os produtos artísticos expressam forte conteúdo ideológico, verdadeiros discursos simbólicos materializados. Em síntese, os produtos artísticos apresentam duas variantes, cujos domínios se tangem. Uma de conotação puramente estética, iconográfica, e outra que envolvem uma linguagem simbólica intrínseca. A variante estética demonstra o empenho do artista em despertar, no primeiro contato visual, um sentimento decorrente da própria visualização do objeto. Esse sentimento, que vagamente interpretamos como beleza, é o que envolve e movimenta a qualidade estética. A composição do gosto, o prazer artístico, alicerça-se em ideias e valores e saberes que em cada época circulam no meio social. Isso tem muita relação também com a aula de ontem, no grupo de licenciatura, onde eu dizia o seguinte, que, para mim, a arte, como definir o que é belo, né? Então, eu utilizei o nome atrativa. A arte deve ser atrativa. Atrair o espectador. O espectador olha, ele vai olhando, aí ele chega no ponto, dá um start e fica com uma nova perspectiva, algo que até então ele não tinha pensado. E aí ele é catapultado, sua íris contempla, estabelece uma conexão com o córtex cerebral e há uma mudança a partir daí. Daí que a arte é revolucionária, daí porque a direita quer destruir a cultura e a arte. E, sobretudo,
a dimensão visual, ela tem essa capacidade que talvez a literatura tenha perdido. Porque nós estamos em um momento, por exemplo, onde as pessoas abominam o textão de Facebook. As pessoas estão preguiçosas, assim. Muitas vezes você tem que... É aquilo, desenhar mesmo, uma realidade. Quem está fazendo isto hoje, de forma maravilhosa, são os cartunistas. É o Aroeira, é o Laerte, né? É o que morreu agora, o Quino, da Mafalda. É a capacidade de difundir um conceito complexo em uma imagem quase que instantânea, onde o cara olha e ele é mudado. Agora, o que nós achamos que venha a ser, e isto, para chegar nesse nível, é exigido uma compreensão do que é o fato social, de como se constrói, por exemplo, a hegemonia, o que é a hegemonia. Tem que dominar também a teoria do discurso, e a leitura de Michel Foucault, por exemplo, ajuda muito. Eu indicaria. A qual? Tudo. Tudo de Michel Foucault. Porque Michel Foucault está atuando ali no campo, numa dimensão social, mas, sobretudo, psicológica. A leitura de Michel Foucault é uma boa dica para você buscar alguma inspiração, algumas sacadas. Tem aluno da licenciatura que mandou para mim uma imagem que ele fez, uma bandeira do Brasil, mas nas cores da bandeira dos Estados Unidos, azul e vermelho e branco. E ele coloca lá, ali onde vai aquela faixa que tem ordem e progresso, ele escreve subserviência programada. Eu postei no Face, pedi a permissão dele, me autorizou, eu coloquei no Face, já gerou reações assim imediatas. E algumas delas extremamente desconfortáveis, mas só que já apontando para pensar aquilo. Para pensar o nosso papel no mundo, este governo do inominável que está aí, tudo está naquela imagem. Subserviência programada, uma bandeira do Brasil, mas nas cores dos Estados Unidos. Gerou um choque, principalmente a minha área, onde são estudiosos de defesa nacional, sou um especialista nessa área de estudo sobre defesa nacional também. Isso gerou uma estratégia, né, minha área, gerou um rebuliço entre os meus amigos estudiosos dessa área e que compartilham comigo o Facebook também. Então, acho que é por aí. Então, este sentimento que vagamente interpretamos como beleza é o que envolve, movimenta a qualidade estética, a composição do gosto, o prazer artístico, alicerça-se em ideias, valores, saberes,
que em cada época circulam no meio social, portanto, são socialmente construídos, variando de uma sociedade para outra e numa mesma sociedade ao longo do seu processo civilizatório, como demonstra a sucessão das diversas tendências e escolas de arte em nossa própria sociedade. Mas a experiência humana com arte revela que, além da qualidade iconográfica, existe em toda obra de arte uma linguagem simbólica, intrínseca, que, se bem interpretada, oferece subsídios suficientes para remontar grande parcela dos aspectos não materiais que envolvem uma sociedade. A arte como materialização de um discurso cosmológico. Existem importantes relações entre as representações visuais e os conteúdos cosmológicos de uma determinada sociedade. Dentro dessa enorme categoria de representações visuais, podem-se entender expressões gráficas ou físicas obtidas por diferentes vias, uma fotografia, uma pintura corporal, uma escultura, ou até mesmo a arte rupestre pré-histórica. A iconografia, por meio do qual um coletivo humano, ou segmento desse coletivo, no caso da arte de se vincular às distinções internas, a própria figuração social, representa-se ou representa os elementos de seu convívio. Depende de uma estrutura simbólica que lhe confere sentido e operacionalidade. Os ícones, em primeira instância, são formas elaboradas que, antes de serem dotadas de significação, possuem uma qualidade estética. Na medida que dotamos esses ícones de significantes e, consequentemente, atribuímos-lhes significados socialmente compartilhados, eles passam à categoria de símbolo, por meio do qual expressamos aspectos subjetivos e complexos de nossa cultura. Aí entra agora nos grupos étnicos. Os grupos étnicos, em contato uns com os outros, sem dúvida, auto-identificam-se e comunicam sua etnicidade por meio de elementos diacríticos e sentimento de pertencimento a um coletivo exclusivo. A etnicidade, por sua vez, constitui-se por meio de uma cultura simbólica, compartilhada e praticada. Diante de tal característica, é possível assinalar as continuidades e descontinuidades que marcam a configuração desse arcabouço simbólico, tornando passíveis de comparação aquelas culturas que compartilham origens em comum ou que realizaram intercâmbios significativos entre elementos de suas tradições culturais. As culturas análogas guardam estrutura cosmológica, um núcleo básico, reproduzido ao longo das gerações, mesmo em meio à dispersão territorial. Isso ocorre muito com as sociedades africanas, de origem africana, muitos deles feitos escravos, que muitos derrotados em guerras entre os impérios e ali na África, e eram tornados escravos e vinham para cá, para o Brasil, na condição de escravos. Muitos reis, inclusive. Reis de sociedades africanas, de grandes civilizações africanas, por exemplo, vieram para cá na condição de escravos. E muitos estavam na senzala, trabalhando de sol a sol. Mas ocorria uma manifestação artística, uma manifestação cultural, que foi mantida e que reproduzia a sua cultura em terras da África, mas que eram reproduzidas
em cativeiro, no seu cativeiro, geralmente no terreiro da senzala. O maracatu, por exemplo. O maracatu, segundo num livro que eu tenho aqui, que é o Roberto da Costa e Silva, dizendo que o maracatu ele representava uma deferência e, sobretudo, uma manifestação artística, ritual, através da dança, que mantinha a conexão com a África, que mantinha os seus valores, os seus costumes, a sua identidade, fazer com que aquelas pessoas não perdessem a sua identidade. E, em alguns casos, onde as senzalas que o rei ou alguém da família real estava feito na condição de escravos, era uma deferência também que se prestava ao rei. E muitas vezes o senhor da Casa Grande e os feitores escravos não sabiam que tinham numa senzala um rei destronado, ou alguém da família real. E o maracatu era uma forma de prestar a deferência ao rei. Então, essa é uma forma de você manter-se. A própria, na história, a revolta dos malês, por exemplo. Claro que estamos falando dos indígenas, como se dá essa resistência cultural também dos indígenas, sobretudo. Né? Porque devemos perceber que aquele processo de Colombo, com a chegada dos europeus, a partir de 1492, que a chegada dos europeus, das caravelas, Pinta, Ninhas e Santa Maria, começa-se ali um processo de avanço da cultura europeia sobre os povos originários. Os povos originários, os povos que aqui residiam. E eles vêm para tomar posse, evidentemente, e vêm para fazer a conversão, que significa a conversão ressignificar, se apropriar culturalmente para alterar, para moldar estes povos indígenas. E é um processo que ainda não terminou. Os historiadores têm muito claro essa perspectiva da longa duração. E quando nós, por exemplo, defendemos coisas como o avanço das igrejas evangélicas em relação às tribos indígenas, na tentativa de converter, é o mesmo processo que não se encerrou. Que não se encerrou. E a manutenção da cultura, assim como as pessoas de origem africana, que eram feitas escravas e enviadas para o Brasil, que na senzala praticavam a sua cultura, no caso o maracatu, dentre outras tantas, né? Porque, estou cativo, mas mantenho a minha cultura. Manter a cultura original é uma forma de resistência. É isso que eu quero dizer. Muito bem. O discurso místico é delineado, estilizado. Apropria-se de objetos e produz rituais a fim de expressar o conteúdo manifesto que impulsiona a ação social. Dessa forma, há uma exposição dos quadros ideológicos que conectam o individual com o coletivo, emoldurados de maneira a conceder à cultura seu papel de estatuto imperativo. Mito e rito são, muitas vezes, recursos eficientes na validação e reposição dos sentidos da vida social.
dos quais se poderiam oferecer muitos exemplos, como os rituais funerários na tradição cristã, que normalmente regulam o desligamento do indivíduo morto da esfera terrena e do seu ingresso numa esfera espiritual. Tais rituais são cuidadosamente estilizados e representados como peças teatrais, cujos detalhes e requintes são proporcionados ao reconhecimento do status do morto. Então, é o que ocorre muito, por exemplo, com as famílias. No caso, por exemplo, no Brasil, houve uma ditadura militar que perseguiu, sequestrou, torturou e matou muita gente. Muita gente que o corpo não apareceu porque alguns foram jogados no mar, né? Alguns foram jogados em valas comuns, cujo os torturadores não sabem mais onde estão. Então, os corpos não existem. E aí o que as famílias? As famílias reivindicam o corpo para que, ritualmente, este processo de despedida ocorra. E aí, geralmente, todo o ritual funerário envolve a emoção, envolve, mas que há também uma despedida do corpo, da matéria, dentro de um processo de desligamento, que é uma passagem, né? Um ritual de passagem. E aí, quando o corpo sumiu, desapareceu, não existe, é terrível, porque este gesto simbólico não foi possível. Esse gesto simbólico não foi possível. Então, o que as famílias dos mortos e desaparecidos pedem é: nós queremos o corpo, pelo menos. Mas por que querem o corpo? Porque precisam se despedir mentalmente e visualmente. Esta conexão se mantém ainda, né? Então, a arte como indicador de status e como elemento de afirmação étnica. A arte também aparece como elemento de afirmação étnica, uma expressão material da etnicidade. Os objetos, aí já entra no caso dos indígenas, né? Os objetos como estatuetas e maracás são transformados em receptáculos de espíritos, objetos com potência mágica capazes de estabelecer uma conexão entre o praticante de determinados rituais e o mundo espiritual. É interessante observar que nós também possuímos os nossos rituais, a nossa ritualística, os nossos rituais de passagem. Quando eu falo dessa dimensão, que geralmente nos nossos rituais funerários, no caso do enterro, nós estamos estabelecendo uma relação entre essa dimensão imaterial e a dimensão material. É muito simbólico, é carregado de gestos, símbolos, códigos de representações. Nós estamos fazendo isto o tempo todo. O tempo todo. Eu comecei a falar sobre isso, por exemplo, nós fazemos isto nas redes sociais. Nós nos autorrepresentamos. Por exemplo, nós escolhemos as fotos que serão publicadas. Muitas vezes nós editamos essas fotos. Muitas vezes nós tiramos várias fotos e selecionamos algumas.
geralmente aquelas que são favoráveis a nós. Nós revelamos algumas coisas e omitimos outras coisas. Este documentário sobre as redes sociais, o dilema das redes, ele fala o seguinte, que o Face procura obter a maior quantidade de informações sobre você. Porque aí ele vai personalizar, e tendo as informações, ele pode direcionar um conjunto, pode sugerir uma série de produtos que você vai gostar. E, de alguma forma, isto irá otimizar, gerará um foco, né? O Facebook seria a melhor forma de direcionar. Isso poderia representar um aumento na venda dos produtos, porque o Face tem a capacidade de reunir a maior quantidade de informações sobre você. Esses dias eu geralmente pesquiso as coisas assim, de música, de rock e tal. Veio esses dias para mim um prato de bateria. E ali tem um baterista famoso de uma banda que eu gosto, o Ramones, o Mark Ramone, com os pratos assim. Vai falar, o Face acha que eu sou, na minha época que eu tinha banda de rock, eu era baterista. Não era baterista, eu era o cantor, o vocalista. Ou seja, o Facebook errou. Então, uma crítica que eu faria ao documentário é: quem disse que o Facebook sabe realmente? Ele sabe aquilo que eu demonstro, aquilo que eu revelo, e que nem sempre é verdadeiro, porque eu estou criando ali uma representação de mim mesmo. E geralmente as pessoas veem os likes como uma banalidade. A pessoa posta atrás de likes, atrás de aceitação, é o ego. É mais do que isso. É mais do que isso. Os likes significam legitimação. Legitimação. Se sua determinada foto tem tantos likes, ou seja, ela está sendo legitimada. Não que o like quer dizer algo também. É exatamente essa questão das redes. É tudo muito superficial. É tudo muito superficial. Então, eu acho que o grande furo, a grande errada do Facebook é exatamente isso, concentrar seu foco em um universo aparente. O Facebook não é um espelho de Dorian Gray. Não é um espelho de Dorian Gray. É importante que eu diga do Facebook, porque nós estamos falando sobre artes, sobre o aspecto visual. E nós estamos falando sobre os símbolos, sobre os rituais, né? Quer dizer, o Face tem uma dimensão ritual muito grande. As redes sociais ganharam uma dimensão ritual, simbólica, uma autorrepresentação, uma criação representativa de nós mesmos.
No caso dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, especialmente os Kaiowá, sobre os quais dispomos de mais dados. A própria noção de objeto, enquanto pura matéria, não se sustentaria. Objeto-matéria, tal como concebemos em nossa própria tradição cultural, é dependente da distinção rigorosa entre natureza e cultura. É dependente da distinção... O que não se verifica entre os Kaiowá. Vou voltar. No caso dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, especialmente os Kaiowá, sobre os quais dispomos de mais dados, a própria noção de objeto, enquanto pura matéria, não se sustentaria. Objeto-matéria, tal como concebemos em nossa própria tradição cultural, é dependente da distinção rigorosa entre natureza e cultura, o que não se verifica entre os Kaiowá. O mais correto seria dizer que o objeto sacralizado, a partir de uma conexão específica, com rezas e encantos, o Yamboê, transforma-se no receptáculo de poder sagrado. É por isso que os Kaiowá insistem em nos explicar que o bastão ritual, o Xiru, é uma pessoa, ou que o chocalho, Mbaracá, é a morada de um espírito que atua como auxiliar do xamã. Outro exemplo são os arcos e flechas colocados nas entradas dos acampamentos dos Kaiowá e Guarani, não objetos de caça, mas de proteção ritual, deixados como herança tecnológica por Nyandê Rikei, a divindade hoje representada no Sol, que desempenha a função de guardião e protetor dessas etnias. Outras práticas mágicas são não necessariamente estariam ligadas ao mundo das almas. Na visão de muitas sociedades humanas, alguns seres ou objetos são dotados de poderes mágicos ou sobrenaturais, cuja origem não guarda relação com a essência espiritual. Há uma coisa que é preciso dizer. Vejam, a sociedade indígena é uma sociedade altamente sacralizada. O sagrado se manifesta. A nossa sociedade é uma sociedade dessacralizada. Ou seja, as nossas instituições sociais e políticas, há uma separação, por exemplo, entre Estado e religião. É o chamado Estado laico. E a nossa sociedade é uma sociedade envolta em uma laicidade. Por quê? Porque a democracia, como uma instituição, ela pressupõe uma diversidade e uma liberdade de credo, de crença, uma liberdade religiosa. E isto nos exige principalmente do Estado, uma dessacralização, porque senão nós teríamos um Estado teocrático, que é a fusão entre religião e política. Ou seja, a esfera da política gravitaria em torno da religião, como isso ocorre, por exemplo, no Irã. No Irã, isso ocorre. O país é dominado pelos líderes religiosos, os ayatolás, chamados de ayatolás. Isso ocorre, e ocorreu, por exemplo, na sociedade medieval, onde a igreja, havia uma aliança entre a nobreza e a igreja, muito forte. Ou seja,
a nossa sociedade industrial, ou pós-industrial, pós-moderna, essa sociedade já há muito tempo é uma sociedade chamada, por exemplo, por alguns autores, talvez Weber diga isto, que há um desencantamento. Há um desencantamento. Ou seja, a esfera da espiritualidade, uma dimensão da espiritualidade, nos envolve, mas não de uma forma hegemônica. Não de uma forma hegemônica. Então, nós estamos em uma sociedade onde, como Nietzsche nos descreveu, onde Deus está morto, ou seja, a espiritualidade. Isso está muito em Max Weber, quando Max Weber afirma, olha, a religião preza por tudo, menos pela espiritualidade. A religião não espiritualiza na sociedade moderna. A religião e a igreja são instituições políticas e instituições burocráticas, ou seja, se perdeu a dimensão religiosa. Por isso que as igrejas, segundo Weber, elas não espiritualizam. Max Weber eu vou me lembrar o nome da obra, depois eu falo para vocês, né? Então, o que ocorre, ao contrário da sociedade indígena, onde há esta dimensão espiritual, este encantamento, ele persiste, que é o mundo mágico, o universo do sagrado. Eu estou dizendo tudo isso com um objetivo. Essa sacralização muito presente nas sociedades indígenas e cada vez mais vem sendo, de alguma forma, dirimida pelo avanço da sociedade, entre aspas, moderna e contemporânea, sobretudo de uma cultura de massa, de uma indústria cultural, enfim, é uma forte presença da tentativa de conversão desses povos, é o que eu disse, um processo que foi inaugurado por Colombo e que ainda persiste. O fato é que, quando nós vamos observar esta sociedade indígena, o nosso olhar carrega preconceitos, carrega visões limitadoras e limitantes. Isto exige de nós muito cuidado para que não façamos uma coisa que é terrível, que é a apropriação cultural. E isto nos ajuda a pensar o próprio locus de feitura do trabalho artístico. Porque o trabalho artístico, creio eu não sou artista, mas posso pensar que é uma extensão da nossa individualidade. Um traço de nossa subjetividade. Nós estamos naquela obra.
é uma extensão de nós mesmos, da nossa alma, da nossa alma. Ou seja, podemos reproduzir uma arte indígena? A resposta é sugestiva. Não. Por quê? Porque nós, em nossa sociedade, a nossa arte é uma arte profana, dessacralizada, laica. E nós não iremos apreender totalmente como se constitui aquela cosmovisão daqueles que chamamos de indígenas ou povos originários. Vocês chamem como, né, acharem melhor. Há uma limitação artística. Eu digo que há. Assim como o trabalho do historiador, eu dizia na aula de sociologia essa semana, para a turma lá de ciências sociais, da aula de teoria sociológica, muito com base em um autor chamado Karl Popper, que o trabalho do pesquisador, a busca, quando você lança seu olhar a um objeto, o grande pesquisador é aquele que vai aprender o quê? No máximo 70% daquele objeto, mesmo dissecando aquele objeto, mesmo abrindo para ver o que tem dentro, que é o que Da Vinci fazia, né, com o corpo humano. Da Vinci comprava os cadáveres de pessoas indigentes, obtinha ilegalmente, porque não era uma coisa legal, assim, aceitável também socialmente naquele tempo, mas ele abria os cadáveres para ver o que tinha dentro, para que ele entendesse a anatomia humana. E a partir disto, ele começou a entender sobre a anatomia humana. E ele fez a transposição disto para a arte. Então, a pesquisa é algo parecido, quer dizer, há um objeto de análise, você disseca esse objeto e você o abre para ver o que é que tem dentro. Ainda assim, você não aprenderá todas as dimensões daquele objeto. Por quê? Porque o nosso olhar é carregado de preconceito, de ódios, de limitações. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma limitação, cada um de nós temos uma visão parca e parcial. Cada um de nós carregamos os nossos preconceitos, as nossas dimensões, ou religiosas ou ateias. E quando nós lançamos o nosso olhar ao objeto, na pesquisa científica, assim, nós já contaminamos aquele objeto. É como a água. Nós já meio que sujamos aquela água. A água limpa. Mas o que é
como se define o grande pesquisador? E como se define o grande artista? Talvez seja aquele que consiga uma apreensão, um olhar sensível, apesar de todas as suas limitações. E eu falava para os alunos, mas há uma zona... Porque o Karl Popper fala que sempre irá existir um metrônomo, né? Ele não fala metrônomo, ele fala uma tensão, sempre irá existir uma tensão entre o conhecimento e a ignorância. A ignorância sempre irá existir, assim como o conhecimento sempre irá existir. Então, haverá sempre uma tensão entre conhecimento e ignorância. Acho que o fazer artístico também sempre haverá essa tensão entre o conhecimento e a ignorância. Mas só que é quem desenvolve uma percepção, uma sensibilidade. Mas não se enganem também, porque eu tenho a convicção de que o artista tem que conhecer muito, ou muitas, não só obras de arte, mas ter uma formação global, ler muito. Eu acho que ler literatura, conhecer muitos artistas plásticos, conhecer a fotografia, quem são os principais ícones da fotografia, conhecer os grandes artistas plásticos, conhecer todos os movimentos artísticos, exposições, galerias, arte, para ter um referencial. Porque primeiro é preciso aprender. A nossa vida, a postura aprendente é fundamental. Temos que aprender como se faz, aprender a técnica. E para aprender é preciso paciência, é preciso um tempo, que geralmente as pessoas não estão querendo gastar. Nós vivemos um momento do fugidio, tudo aqui e agora, é para ontem, onde as coisas precisam de um tempo, de maturação. Hoje é tudo para ontem. Está errado. Ninguém produz nada assim. É preciso de um tempo para estar aqui na frente de vocês. Tudo bem, estamos no vídeo porque é uma pandemia, precisamos manter o distanciamento social. Nós da universidade temos que ser responsáveis em relação a isso. Mas para dar aula para vocês aqui agora, há uma história de quase 30 anos. De quase 30 anos. Para esta aula aqui agora. Para que eu dê essa aula para vocês. Porque não começa há 24 anos, quando eu entrei na universidade para fazer graduação em História. Ela vem de muito antes. Ela vem de muito antes. De uma preparação, quando eu imaginei, falei, poxa, eu tenho que fazer uma universidade, uma graduação, mas o quê? E aí eu era um leitor.
sobretudo no campo ali das humanidades. E aí não começa quando eu passei ali no vestibular no ano de 1996, janeiro de 1996. Vem de muito antes para dar essa aula para vocês. Ou seja, as coisas exigem tempo. Uma obra é uma obra de uma vida toda. Então, a arte indígena, com a chegada dos conquistadores, essa dinâmica foi intensificada, promovendo transformações significativas no modo de vida e nos processos de produção e reprodução da cultura. Alguns elementos da cultura material sofreram alterações mais drásticas. A cerâmica foi um dos primeiros elementos da cultura material a ser abandonado por vários povos com a introdução dos recipientes de metal. No caso dos Kaiowá e Guarani, de Mato Grosso do Sul, toda a indústria artística voltada à confecção de vasilhames de cerâmica foi olvidada, mas ficaram os registros escritos e arqueológicos desta prática. Também sofreram influências as pontas de projéteis e as lâminas, produtos que igualmente contavam com elementos decorativos, contrapondo a receptividade dos objetos metálicos e vestimentas. Os Kaiowá mantiveram praticamente inalterados a produção e uso de objetos e adornos vinculados aos rituais, o que aponta para a seletividade das trocas culturais. O que se pretende com este ensaio é situar as expressões artísticas de Mato Grosso do Sul. Tive interrupção aqui, desculpa. O que se pretende com esse ensaio do livro, né, do texto do capítulo, é situar as expressões artísticas de 5 das etnias contemporâneas de Mato Grosso do Sul, dando especial atenção às modalidades produzidas e à vinculação entre os estilos e identidade étnica. Tá? Primeiro, os Kaiowá e Guarani. As cores vermelha, e azul e amarela estão entre as mais usadas entre os Guarani. Já entre os Kaiowá, as combinações em tons de pardo e de palha natural também são muito populares. Os objetos rituais Kaiowá, os mbaracá, o chocalho, o xiru, que é um cajado ritual, o taquapu, que é o bastão de ritmo, e o mimbi, que é a flauta, são transmitidos de geração em geração dentro dos integrantes de um grupo de reza. Em alguns casos, a memória da transmissão perde-se no tempo, sendo comum o portador lembrar-se apenas de 1 ou 2 rezadores que portaram esses objetos antes dele. Vocês querem uma mudança significativa que a urbanização destrói? Eu estou chegando nos 50 anos. 49 anos, feito agora em julho. Mas eu vi na minha juventude, na minha adolescência, em cada bairro tinha as benzedeiras. Então, como as famílias eram pobres, que era o nosso caso também, quando se tinha algum problema, eu me lembro, era pequeno, mas eu me lembro, problemas de doença na família, minha mãe falava, olha, nós temos que ir na benzedeira. E as benzedeiras eram muito comuns, e também os senhores que faziam esse trabalho de benzedura, né? Benzedura, desculpa, de benzedura. E todo mundo conhecia alguém que fazia essas bênçãos e essas rezas. Isso era muito comum. Mas que o avanço da urbanização foi... As pessoas foram morrendo,
algumas pessoas, por exemplo, os filhos não seguiram em frente, não se levava em hospital. Não, aquele tempo também você não tinha postos de saúde. Geralmente, em cada bairro, a questão da saúde é ainda problemática, mas só que naquele tempo ainda era muito mais problemática. Por quê? Por exemplo, em São José do Rio Preto, estou falando de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Era um tempo, hoje, São José do Rio Preto, em cada bairro você tem um posto de saúde, chama postinho, né? Naquele tempo, não. Naquele tempo era um posto de saúde central, que ficava longe, muito longe de casa, não dava para ir a pé. E era muita gente, não tinha acesso, então o acesso era o quê? Os benzedores, que resolviam os problemas. Aí tinha um emplastro, eles usavam ervas naturais, eu me lembro quando meu irmão teve um problema na perna, ele foi num benzedor, que além de fazer a reza, tinha uma espécie de um emplastro natural, com ervas naturais. E tudo isso vai se perdendo com a urbanização, com o processo da dita civilização. Né? Muito bem. Então, e os Cadwell? A cerâmica hoje constitui um importante ingresso de recursos financeiros na sociedade de Cadwell, comercializada como artesanato, especialmente nas cidades de Bonito e Bodoquena. A produção da cerâmica é uma atividade exclusivamente feminina e as formas de modelá-las, que vão de animais a grandes jarros, recebem um acabamento pintado. Esses ancestrais foram retratados ao longo da história como belicosos índios cavaleiros. O caráter guerreiro dos Cadwell aparece como uma narrativa reincidente nas fontes históricas e influencia a etnicidade do grupo. Esse ethos guerreiro foi medido na atualidade através de sua tradução em jogos, analogia esta feita por, enfim. Os Terena. O povo Terena passou por drásticos processos de perda de cultura material. Nos últimos tempos, os Terena iniciaram um processo de reapropriação da cultura, por eles considerada como tradicional. No artesanato, predominam as esculturas em madeira, que reproduzem animais da natureza em estilo marcadamente naturalista. Observamos a incorporação de elementos do artesanato caboclo na produção artística terena, especialmente nas aldeias situadas na região pantaneira. Certo? Muito bem, os Terena, como um grupo especial que vende artesanato no município de Miranda, conhecido como Centro Referencial da Cultura Terena. Lá é possível encontrar grande diversidade e quantidade de produtos artísticos, enfim. Bom, naquele livro, um breve painel étnico histórico da cultura de Mato Grosso do Sul, que é um livro obrigatório. Se vocês fizeram a leitura daquele livro, inclusive esta leitura, os povos indígenas em Mato Grosso do Sul, do qual pertence este capítulo que nós estamos trabalhando, que é o capítulo chamado A Universalidade da Arte e a Pesquisa da Produção Artística entre os Povos Indígenas no Mato Grosso do Sul, esse é o texto que lidamos hoje, deste livro, desse grande livro, que é chamado Os Povos Indígenas do Mato Grosso do Sul, é uma leitura de apoio a este texto, que é um breve painel étnico, um breve painel etno-histórico da cultura de Mato Grosso do Sul. Esta é a leitura obrigatória. Quem não fez, deverá fazê-la. Certo?
Não é um livro extenso, é um livro muito curto. Eu encontrei uma certa dificuldade em dar uma aula sobre este livro, porque este livro mostra muitos artefatos, ele dá uma contextualizada, mas não é um livro que problematiza ou que discute, coloca em pauta as questões que nós revelamos hoje. Então, é muito importante que vocês leiam este livro, um breve painel étnico histórico da cultura de Mato Grosso do Sul, certo? Que ali vocês vão ver as peças, existem fotos das peças, tá? Não cabe a mim, nesta aula, analisar cada peça, até mesmo porque eu não teria conhecimento para dizer sobre cada peça o significado de cada peça, certo? Cabe a mim em traçar os aspectos da cultura de Mato Grosso do Sul, ou seja, definir como esta cultura se define, como a cultura de Mato Grosso do Sul, sobretudo a cultura indígena, que não é só a cultura indígena, né? Vamos pontuar isso. Nas próximas leituras, nós buscaremos outras perspectivas da cultura de Mato Grosso do Sul, sobretudo uma cultura de uma dimensão visual. No entanto, o nosso fazer aqui é exatamente entender o nível simbólico, representativo, como esta cultura indígena ela é vista, certo? E traçar um paralelo entre a nossa cultura dessacralizada, onde há um desencantamento do mundo, e, sobretudo, a adesão de uma cultura profana e não sagrada, o profano que se contrapõe à dimensão sacralizada, à dimensão do sagrado, estabelecendo paralelos com essa cultura. Certo? E aí, pensando um pouco sobre nós mesmos, estabeleceremos alguma conexão possível. E aí isto nos permitirá a desenvolver um outro olhar sobre os objetos, sobre os artefatos da produção artística indígena. Então, não está na obra de arte em si, mas está naquilo que circunda aquela obra, a sua contextualização. É um pouco do que nós promovemos nesta aula. Muito bem. Perguntas? Perguntas? Primeira coisa, todos estão aí? Não está ou não tem pergunta, Lucas? Não tem pergunta, né? Não tenho perguntas, mas estou. Então, muito bem. E aí, Matheus, Cindy, nenhuma pergunta, tudo claro? Tudo óbvio. Ariane, nenhuma pergunta. Matheus, Paola também. Alguma dúvida? Muito bem. Certo, então. Então, finalizando, o que eu gostaria que vocês, como falo, mantivessem, né, como considerações importantes desta aula, é perceber como uma construção narrativa que subalterniza os indígenas
e a sua produção material, que está em um nível simbólico, mas, como eu acabei de afirmar, envolto ainda na sacralidade, entender a nossa limitação a partir das artes visuais, e o cuidado em interpretar e reinterpretar estas obras, essas manifestações artísticas indígenas, sabendo sobre a nossa impossibilidade e a nossa limitação, uma vez que a nossa sociedade fez uma separação entre a dimensão espiritual e a dimensão social e política, muito embora os setores evangélicos estejam crescendo, mas há uma separação ainda entre Estado e religião. Para que entendamos como, simbolicamente e representativamente, poderemos nos apropriar culturalmente desta cultura indígena. Então, o que eu revelaria sobre os aspectos dessa cultura de Mato Grosso do Sul é que, além de algumas variantes, a cultura indígena pertence, já foi incorporado à cultura de Mato Grosso do Sul. Mas como ela foi incorporada? De forma subalterna? De forma estilizada? Através de um sincretismo? De um reducionismo? Promovendo uma digestão, que onde haveria uma completa descaracterização, como nós, dentro dos aspectos culturais da cultura do Mato Grosso do Sul, como nós vemos a cultura indígena. Nós olhamos com o olhar de Colombo, inferiorizando e procurando convertê-los à nossa cultura pagã, profana. E aí, quais são as limitações do artista? Porque quando eu provoco lá, no início da aula, e falo que o Lima Barreto, em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escreve uma passagem onde o Policarpo Quaresma defende a adesão nas escolas, o ensino nas escolas do Tupi-Guarani. Isto causa um rebuliço até hoje, 100 anos depois de sua obra ter sido publicada. Isso provocador, porque retira o indígena de um espaço que nós reservamos aos indígenas, que é um espaço da subalternidade, e colocamos os indígenas no locus privilegiado, que é o locus da educação. E aí, se as pessoas, através da educação nas escolas, tiverem acesso à língua Tupi-Guarani, a língua são códigos, são envoltas a simbolismos, representações sociais, são visões do mundo, que, evidentemente, se as pessoas tiverem acesso à língua Tupi-Guarani,
Elas mudarão a sua visão. E o que se pretende é a catequização, a conversão, o subjugamento, subjugar. E até que ponto, qual é o nosso limite? O limite do artista, já que estamos lidando com aspectos culturais de Mato Grosso do Sul. Como a cultura indígena é vista? Ou como deverá ser vista pelo artista? Porque se eu estou falando que a arte deve provocar e desafiar e tensionar o senso comum, está aí uma boa dica, que não é necessariamente uma apropriação cultural, mas é como você enxerga os indígenas, porque esta é uma fronteira. Se vocês querem desafiar, tensionar e colocar em xeque o senso comum, está aí um caminho. Lima Barreto fez isso quando ele fala, ensinar Tupi-Guarani nas escolas. É altamente provocativo. Assim como aquela foto que eu mencionei, que faz uma inversão, né? As pessoas de cor branca, feitas escravas, e o senhor de escravas é aquele cara de cor negra, que está, inclusive, com um trabuco, com uma arma aqui, e os brancos estão acorrentados. É uma completa inversão. A arte tem essa coisa da provocação. Tá bom? Quase 2 horas de aula aí. Tá joia, então. Grande abraço para vocês. Se não tiver mais perguntas, um grande abraço para vocês. Um excelente final de semana. Mantenham a quarentena. Não é porque a mídia e ninguém mais fala do coronavírus, não significa que baixou o número de infectados, não significa que baixou o número de mortos. Há interesses da mídia agora, infelizmente, em não divulgar mais, em dizer, olha, meio que assim, superamos o coronavírus, quando não superamos. Então, tem mais de 1.000 pessoas morrendo, há 30 mil infectados ainda, acho que por dia. Nós estamos chegando já ultrapassamos, eu acho que, se não me engano, 4 milhões de infectados, mas estamos chegando a 150 mil mortos. Então, tudo continua como dantes. Então, mantenham a quarentena, tomem cuidado, usem máscara, álcool em gel, evitem aglomeração. Não é porque a mídia não está divulgando e que o coronavírus sumiu. Né? Estamos ainda na pandemia. Tá bom? Um grande abraço a vocês, tudo de bom. Digam aqui presente para confirmar a presença de vocês. Obrigado, Cindy. Obrigado. Valeu. Opa, muito bem. Então, um abraço, Cindy, Lucas, Ariane. Ariane entrou, que bom, Ariane, você conseguiu. Matheus, Paola, tá? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana, se cuidem, tá bom? Tudo de bom, um beijo para vocês.